Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É preciso ter o conhecimento. Não há salvação sem o conhecimento. Por isso que o diabo tira do povo o conhecimento da verdade, priva o povo da luz do Evangelho de Cristo, porque o diabo sabe que o homem só pode ser salvo se ele tiver o conhecimento e ele se conduzir pelo conhecimento da verdade. O diabo sabe que o único meio do homem se salvar é crendo na palavra. O próprio Jesus disse isso lá em Lucas 8:12. Jesus vai dizer que o trabalho do diabo é tirar a palavra do conhecimento, do entendimento do homem, para ele não se salvar. O diabo não está preocupado com ninguém dentro da igreja, abarrotando a igreja. O povo está preocupado em não se desviar da igreja. O diabo não está preocupado com isso. Não é isso que leva o homem a ser salvo, nem é isso que desvia o homem de Deus. Ele estando ou não estando em igreja. O que leva o homem a estar em Deus e ser salvo é ele estando na palavra. E ele tem que ter cuidado para não se desviar. Não é de igreja, é da palavra. Porque é isso que o diabo tem tirado do povo. Não é o povo de igreja, é a palavra de dentro dessas igrejas, onde o povo está lá cego, porque não tem a palavra que é a luz de Deus, para iluminar, dar entendimento a esse povo, para que esse povo conheça o verdadeiro caminho da salvação. O povo está sendo guiado em caminho de salvação, em vida com Deus, não pela verdade do Evangelho. O povo está sendo guiado por dentro dos conceitos dos homens, as verdades relativas dos homens, dentro das igrejas. Mas eu quero comunicar com você aqui agora a verdade do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que todos têm que ouvir para poder crer e ser salvo. Porque não tem salvação em nenhum lugar, em nenhum meio, fazendo o que fizer. O homem só pode alcançar a salvação se ele tiver o conhecimento dela. E esse conhecimento é pelo Evangelho. O Evangelho é a informação de Deus, que trouxe à humanidade esperança. Veio para a humanidade a luz. Veio para a humanidade o meio estabelecido pelo próprio Deus para o homem perdido chegar a Ele. E isso o homem só tem o conhecimento dessas verdades pela mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide e o quê? Eu pergunto a você, Jesus mandou alguém abrir igreja, formar discípulo religioso para viver uma formalidade de usos e costumes de devoção e sacrifício de culto de religião dentro da igreja? Jesus mandou fazer isso, aglomerar gente para viver isso nessa finalidade? O que Jesus mandou os discípulos dele pregar foi o Evangelho. Olha o que Jesus vai dizer em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todo mundo é as pessoas. Ide por meio de todas as pessoas. Ide por todo mundo. Vão para as pessoas. Vão a todas as pessoas. Fazer o quê? Pregar o Evangelho. A todas elas. Ide por todo mundo, por todo lugar. Pregar o Evangelho a toda criatura. Todas as pessoas. Vão por qualquer canto deste mundo. Pregar o Evangelho às pessoas. Criaturas aqui são as pessoas. E Jesus dá essa ordem. E ele vai dizer assim, quem crer e for batizado será, olha aí, se será, então ninguém é salvo. O homem só passa a ser salvo quando ele crê no Evangelho. Vou voltar de novo para você entender o que Jesus falou. Para a gente tentar aqui examinar e conhecer a verdade e receber ela, por ela. Nós aqui estamos pregando a palavra pela palavra, para aprender o que a palavra nos ensina. Não é o que eu acho e aplico para vocês. Alguém disse assim, o Senhor aplica a sua verdade para o povo. Eu não. Eu não aplico para ninguém o que eu acho, o que eu entendo, o que eu crio da minha mente. Eu aplico o que a palavra ensina. Eu apenas aplico e explico para o povo, ensinando.
Se você acha que não está dentro do contexto, vamos trabalhar. Mas eu não prego nada particular meu do que eu acho, do que eu entendo. Vamos analisar o que Jesus disse? Marcos 16:15. Deixa eu ver o comentário da minha irmã, Diaconisa Silene Santos. Paz do Senhor Jesus para você e sua família. Amém, minha irmã? Ela colocou aqui. É verdade, meu irmão. O diabo não quer que nós venhamos ter o conhecimento da palavra. Para nós não ser salvo. Você falou tudo muito mais. Verdade, irmã Silene. Esse é o objetivo mesmo. Esse é o propósito. Pelo qual o inimigo de nossas almas trabalha constantemente para nos tirar e nos impedir de conhecer a verdade, não de igreja, de pastor, de papa, de padre, nem de religião. A verdade do evangelho, que é... Qual é a verdade do evangelho? Cristo é a verdade. O que foi que ele ensinou? O que ele trouxe como esperança para a humanidade? Ele colocou algum outro alvo para a gente se dirigir? Como, por exemplo, igreja, ou líder religioso, ou sacrifício religioso, ou obra de caridade? Jesus mostrou algum outro meio ou alvo da fé? Para a gente se dirigir como se fosse encontrar salvação? Ou ele mostrou ele mesmo? Ele vai dizer, creiam em mim, venham a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vai dizer, eu sou a luz. Aonde é que o Evangelho mostra a alguém alguma outra coisa dessas que o povo vive dentro das igrejas? Então, logo, o diabo trabalha para impedir eu e você e toda a humanidade de conhecer a verdade de Deus. A verdade que é Cristo. O que Cristo ensinou. Meu irmão Edinaldo Nogueira colocou aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira. Mas o povo está indo a Deus achando que o caminho é a igreja. Ó. Olha, meu irmão Edinaldo Nogueira. Tem gente que acha que o caminho para Deus é um ritual religioso. É uma vida de devoção religiosa. Meu irmão Edinaldo Nogueira, tem pessoas achando que só é de Deus se estiver dentro de uma instituição, um local, um ambiente que criaram na mente do povo, que ali é a casa de Deus, onde Deus está. Mas Jesus não ensinou isso. Outra coisa que Jesus não ensinou foi ninguém ir para nenhum lugar. Jesus nunca ensinou ninguém ir para o templo, buscar Deus lá, nem subir monte. Jesus dizia, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, Jesus dizia, venham a mim. Quando a gente começa a conhecer essas verdades, sabe o que acontece, meu irmão Edinaldo Nogueira, minha irmã Silene Santos? A gente se desvia da mentira. E a mentira está sendo pregada dentro de muitas igrejas, religiões, por muita gente. Quando a gente conhece a verdade, se desvia da mentira. Se a mentira está dentro dessas igrejas, saia do meio deles. Saia daí de dentro. Você tem que andar pela luz de Deus, na verdade. O evangelho é a verdade. O que é que o povo está aprendendo hoje? Amém, minha irmã Diaconisa Silane Santos. Vamos interagir. Que bênção aqui esse momento de culto que nós estamos aqui vivendo agora. Estamos congregados. Eu, a irmã Diaconisa Silane Santos e o irmão Edinaldo Nogueira. E quem quiser entrar para congregar nesse momento de edificação. Minha irmã Diaconisa Silane Santos, ela botou... Esse é o alimento que nos sustenta, a palavra de Deus. É verdade, minha irmã Diaconisa. E eu estou no trabalho, tá? Eu estou aqui no trabalho, mas olha aí, ó. A gente se alimentando, se edificando, congregando. O lugar, a importância de congregar não é o local. Não, tem que ser na igreja, tem que ser naquele local, tem que ser ali no templo que o homem criou, porque ali é onde Deus está. É mentira. Nós devemos congregar na palavra, sobre a palavra, aonde tem a palavra. A palavra está vindo agora para nos alimentar. Aqui na internet, então a gente está congregado aqui na internet, você na sua casa, eu no meu trabalho, e a gente congregando. Olha que coisa maravilhosa. Não tem lugar exclusivo para buscar a Deus.
Porque Deus não habita em nenhum desses lugares exclusivos, instituição. Porque Deus habita em você e em mim. O templo de Deus, a casa de Deus, aonde Deus habita, e você encontra Ele, não precisa buscar ali, é em você. Ele mora em você. Jamais se deixe ser levado por essa mentira. Vá buscar Deus, venha buscar Deus, vá buscar a bênção de Deus. Deus está em você, logo as bênçãos dele está na sua vida também. O povo foi tirado da fé na palavra e foi ensinado ao povo a colocar a sua fé, a sua crença, os seus dogmas em vários conceitos que a instituição bota, que os homens criam. A nossa fé não é em nenhum objeto, nenhum local, não é em nenhum alvo, seja homem, anjo, santo. A nossa fé é em Cristo, o Deus que é providência na minha vida. Eu não preciso buscar a providência de Deus em culto místico, em movimentos místicos. A providência de Deus é na minha vida quando eu estou nele e ele em mim. E para isso acontecer, é apenas ouvindo o Evangelho e se convertendo a esse Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo. A fé vem pelo ouvir. Essa fé que nos leva a receber o dom gratuito de Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé. Essa fé nós recebemos quando ouvimos o Evangelho de Cristo. A fé que nos leva a Deus gera aqui, ó. A gente tem o costume de entender coração como um bolo de carne, né? Mas o coração que a Bíblia se revela não é aqui. É aqui. O entendimento, onde está toda a faculdade de conhecimento de atitude do homem. É aqui o coração que Deus quer da gente. Alguém diz assim, mas Deus não é açougueiro para querer só o coração. Deus também não é dono de loja de roupa para querer ninguém com roupa bonita. Deus não é nenhum estilista para criar moda de roupa. Deus é Deus que quer uma pessoa consciente, lúcida, sóbria, inteligente, vivendo com Ele, oferecendo culto a Ele, racional. O culto não é um momento de formalidade religiosa. O culto é a minha vida devota a Deus. É o culto racional a Deus. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a minha vida entregue a Ele com consciência, com entendimento, vivendo dentro da palavra dEle, não dentro de prática nem de sacrifício religioso. Os irmãos estão entendendo isso aí? Então nós temos que conhecer a verdade de Deus.